Eu queria saber sua opinião sobre essa nova resolução do Conselho Federal de Farmácia, autorizando a partir de abril de 2025, se nada for mudado, né, porque o Conselho Federal de Medicina vai mover uma ação contra o Conselho Federal de Farmácia, mas hoje, né, o Conselho Federal de Farmácia está autorizando, a partir de abril de 2025, que farmacêuticos que sejam, né, que tenham registro de qualificação de especialista em farmácia clínica, possa prescrever medicamentos que até então seria da única e exclusiva competência do médico. O farmacêutico já podia prescrever medicamentos para a prevenção do HIV, no caso de pré e pós-exposição, podia prescrever medicamentos sintomáticos para cólica, alergia leve e resfriado comum, mas não podia, por exemplo, prescrever antibióticos ou tarja preta. E agora, com essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, eles poderiam. Eu queria saber qual é a sua opinião acerca disso. Para quem não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, eu sou médico formado pela UFRJ, 40 anos já de formado, onde fiz minha residência, mestrado, doutorado e MBA em gestão, e eu quero discutir sobre isso com você. Então, eu vou dar alguns elementos, algumas informações pertinentes para que você possa, a partir daí, então, opinar sobre concordar ou não concordar com o Conselho Federal de Farmácia. Primeira coisa que me chama a atenção é a formação médica, né? O sujeito, para se graduar em medicina, são 7.200 horas, pelo menos, todas essas horas dedicadas à saúde, né? Não tem, por exemplo, diferente da farmácia, que tem parte da sua carga horária. Médico, 7.200 horas. Farmacêutico, 4.000 horas. E dessas 4.000 horas, tem ali física, tem matemática, ou seja, matérias que são fundamentais para formar um farmacêutico, mas que passa ao largo na questão médica, né? Eu não preciso saber matemática a fundo para cuidar de um paciente, tem que saber cálculos mais simples para fazer a dose de para calcular a dose de medicamento, a infusão, o tempo, essas coisas. Um pouco de física, o paciente, o médico trabalha com terapia intensiva para calibrar os respiradores, ver o quanto vai dar de pressão, por exemplo. Mas é um conhecimento básico, né? Não é um conhecimento muito estruturado, né? Então, o que acontece? O tempo de formação é diferente. Inclusive, a farmácia tem cursos de farmácia, de graduação em farmácia, que permitem o ensino à distância. Então, embora o farmacêutico entenda muito do medicamento, né, ele pode entender de interação medicamentosa, mas para prescrever, parte do pressuposto que eu fiz um histórico do paciente, anamnese, vou examinar o paciente, vou fazer uma hipótese, levantar uma hipótese diagnóstica, vou prescrever alguns exames ou não, solicitar alguns exames complementares ou não, e aí, em cima disso, eu prescrevo. Às vezes, com enorme frequência, eu não preciso de exame complementar, porque a clínica é soberana. Mas a clínica é soberana para quem estudou clínica, quem aprofundou tem essa vivência. E o farmacêutico não tem essa vivência. Então, eu tenho essa dificuldade de acatar como normal essa resolução do Conselho Federal de Farmácia que autoriza a prescrição de alguns remédios, de remédios de modo geral. Eu não concordo, queria saber a tua opinião. Médico que é médico, com mais de 7.200 horas só de graduação, fora residência, fora outros cursos de especialização, já comete erros a dessa. Né? Imagina uma pessoa que não teve formação nessa área tão ampla como o médico tem. Eu não tenho. É, eu acho que o farmacêutico ele entra muito bem, por exemplo, orientando, reforçando os horários de medicamentos, avaliando interações medicamentosas. Alguns medicamentos não podem ser dados ao mesmo tempo ou na mesma pessoa, para ficar percebendo efeitos adversos do medicamento também é legal, e reforçar a prescrição do médico. Ou também o farmacêutico acompanhando doentes crônicos,
que vão tomar medicamento para o resto da vida, como diabetes, hipertensos, pacientes com crise convulsiva, epilepsia, onde esse acompanhamento da medicação é interessante, né? Mas daí ele ser o responsável por dar o diagnóstico e por prescrever sem o respaldo de um médico, eu acho temeroso. Queria saber a sua opinião sobre isso. Me fala aí o que você acha, né? Então, para investigar, diagnosticar e tratar, eu acho que a pessoa que tem uma formação melhor nessa área é o médico. Então, o farmacêutico agora vai poder orientar medicamento para gato, cachorro, cavalo. Eu acho complicado também, né? Ele pode me ajudar muito a orientar a questão dos eventos adversos da interação medicamentosa, mas daí ele ser o único responsável por prescrever sem o respaldo de um médico veterinário, sem o respaldo de um médico, eu acho temeroso. Opinei. É interessante eu saber o que você acha, né? Então, uma vez eu tive uma situação de um paciente que eu tinha orientado uma medicação, estava com estudantes de medicina na UFRJ, tinha orientado uma medicação, até um antibiótico, que eu tinha prescrito de 12 em 12 horas. Aí eu expliquei para o estudante de medicina e falei, olha, enquanto eu vou ver os outros estudantes, você vai e orienta a mãe, prescreve aí direitinho para ela, porque eu carimbava e assinava. Então era mais fácil, a princípio, explicar para um estudante de medicina, que era mais rápido do que para um leigo. E aí eu expliquei para ele explicar para a mãe e fui ver os outros pacientes. E aí, quando eu voltei, depois de uns 15 minutos, estava lá o estudante desesperado, a mãe nervosa, e a mãe diz assim, doutor, ele está passando um remédio de 12 em 12 horas, um antibiótico, eu não sei ler, lá em casa ninguém sabe ler, e eu não sei dar remédio de 12 em 12 horas. Não? Ela falou, não sei. Como é que você sabe dar remédio? Aí ela falou, só sei dar de 8 em 8. Eu falei, de 8 em 8 horas, como? 8 da manhã e 8 da noite. Então você vê que as pessoas têm dificuldade de entender, né? Era uma coisa simples, mas que eu não estava sabendo comunicar. E esse erro, quando não é percebido pelo médico, pode fazer com que a adesão ao tratamento não seja correta. Então eu acho que aquele farmacêutico raiz, né, que vai te orientar, é legal. Por outro lado, me parece que há um grave conflito de interesse, onde o farmacêutico passa a prescrever aquilo que ele vai vender no estabelecimento dele. O médico não pode ser dono de farmácia, né? O médico não pode ter o Conselho Regional de Farmácia e de Medicina ao mesmo tempo, por causa desse conflito. Então, quer dizer que agora... Ai, opa. Quer dizer que agora... Desculpa. Obrigado quem falou saúde. Quer dizer que agora, então, o farmacêutico vai poder prescrever e vender? Então, tem um conflito aí bem interessante. Qual é a tua opinião? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha assistido até aqui. Curta, por favor, compartilhe, porque são informações como essa que vão fazer com que a gente tenha mais consciência, né, e se deixe levar menos pelas narrativas. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e fique com Deus. Obrigado e até breve. Tchau, tchau.